Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária em 25 de maio de 2020. Agradeço a presença da vereadora Márcia, os vereadores. A vereadora Santina não está bem de saúde e avisou que ela não pode estar presente. Então, convido neste momento a vereadora Márcia Pereira para fazer a leitura bíblica. Bom dia a todos. Vou ler o Salmo 7. Apelo à justiça de Deus. Senhor, ó meu Deus, é em vós que eu busco o meu refúgio. Salvai-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que o inimigo não me arrebata como um leão, e me dilacere sem que ninguém me livre. Senhor, ó meu Deus, e se acaso fiz isso? Se minhas mãos cometeram a iniquidade, se fiz mal ao homem pacífico, se oprimi os que me perseguiam sem motivo, que o inimigo me persiga e me apanhe, que ele me pise viva ao solo e atire a minha honra ao pó. Levantai-vos, Senhor, na vossa cólera. Erguei-vos contra o furor dos que me oprimem. Erguei-vos para que me defendem numa causa que tomaste a vós. Palavra do Senhor. Muito obrigado, a vereadora Márcia, que fez a leitura bíblica. Faremos agora, então, o sorteio dos oradores do expediente explicação pessoal, de modo eletrônico no painel. Sorteio. Aí está definido os oradores. Passaremos, então, à discussão da ata da sessão anterior. Em discussão a ata da sessão anterior, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovação da ata. Os contrários se levantem. Aprovada a ata. Neste momento, com a ausência da vereadora primeira secretária Santina, farei a leitura do expediente. Bom dia, vereador João. Os ofícios do Executivo, projetos de leis e correspondências. Ofício 125/2020. Senhor presidente e demais vereadores, através do presente encaminho em anexo o projeto de lei 2020 de 2020, que institui no calendário cultural do município de Cianorte, para o ano de 2020, o Festival Arte e Cultura em Live, e autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com a premiação e dar outras providências. Atenciosamente, Claudemir Romero Bonjorno, prefeito. Ofício 123/2020, senhor presidente e demais vereadores, através do presente encaminho em anexo o projeto de lei complementar 022/2020, que altera e autoriza o Poder Executivo a receber em doações os imóveis que especifique e dá outras providências. O projeto em anexo substitui o projeto de lei número 17/2020, em atenção ao requerimento 21/2020 do presidente da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Atenciosamente, Claudemir Romero Bonjorno, prefeito. Projeto de Lei 018/2020-A, concede denominação à pista de caminhada que especifique e dá outras providências. Fique denominado Sebastião Ribeiro da Silva, pista de caminhada às margens do Parque Cinturão Verde, na altura da rua Wilson Mendes da Silva. Esta lei proposta pelo vereador Adailson Carlos Inácio da Costa, o Dadá.
Ofício 44/2020. Senhor Presidente, pelo presente em atenção ao requerimento 839/2019, do vereador José Aparecido da Silva, que solicita informações sobre a manutenção nos extintores e sistema de prevenção de incêndios e sobre o treinamento dos funcionários, passamos a informar que anualmente ocorre a licitação para a manutenção dos extintores e sistemas de prevenção de incêndio em todas as instituições de ensino, e são realizadas recargas anualmente. Caso haja algum imprevisto, as diretoras solicitam por meio do memorando. Atenciosamente, Zilda Marcelino de Assis, secretária municipal de Educação e Cultura. Ofício 41/2020. Senhor Presidente, pelo presente em atenção ao requerimento 117/2020 da vereadora Márcia Pereira, que solicita informações sobre a situação da construção do novo CEMEI no distrito de Vidigal. Passamos a informar que o projeto encontra-se aprovado e foi protocolado sobre o número 5418/2020, no dia 24/4/2020, para o início do processo licitatório. Atenciosamente, Zilda Marcelino de Assis, secretária de Educação e Cultura. Ofício 40/2020, pelo presente em atenção ao requerimento 838/2019, do vereador José Aparecido da Silva, que solicita informações sobre as atividades de desenvolvimento no sentido de prevenir e orientar sobre a diabetes infantil. Passamos a expor que foram desenvolvidas ações em todas as escolas municipais e nos CEMEIs. Está todas as ações aqui, passo as mãos do vereador Zezão. Ofício 06/2020, resposta ao requerimento 202/2020, em resposta ao requerimento 202/2020, do vereador também José Aparecido da Silva, Zezão, no qual solicita informações sobre a instalação de 3 mesas e bancos de concreto na Praça Maísa Vilela, na Zona 4. Informamos que não há previsão para o atendimento da solicitação, tendo em vista que foi feito um levantamento no local em relação ao fluxo de pessoas que frequentam o local. E constatou-se que há 15 bancos instalados no local, sendo que a estrutura atual é suficiente, não sendo necessário neste momento a instalação. Atenciosamente, Alain Carlos Damasceno Marquinhos, secretário de Serviços Públicos. É o ofício 1832/2020 ao senhor presidente Silvio Fernandes. É uma resposta aqui do Tribunal Superior Eleitoral em relação a um ofício encaminhado, um requerimento encaminhado por todos nós vereadores para prorrogação de prazo do Tribunal Eleitoral para questão de regularização eleitoral. Aí tem a resposta extensa aqui da ministra Rosa Weber, do presidente do TSE, e no final ela deu como indeferido o pedido, portanto não prorrogará os prazos de regularização de títulos eleitorais. Ofício 116/2020 do Senado Federal, ao senhor Silvio Fernandes, em atenção ao ofício 588/2019, de 10 de dezembro de 2019, dessa presidência, por intermédio do qual encaminha cópia de moção 001/2019, de apoio pela manutenção da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como empresa pública. Agradeço a legítima manifestação desta Câmara Municipal. Ressalto ainda que toda crítica ou sugestão constitui pilar para o fortalecimento do processo democrático e que esta Casa Legislativa está empenhada no debate dos temas de interesse em prol da população brasileira. Senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Então é uma resposta ao requerimento que fizemos em conjunto para que não seja aí o Correio seja privatizado. Não, é isso, né? Privatizado. Ofício 121/2020.
Senhor presidente, em resposta ao requerimento 233/2020 e 235, de autoria do vereador Vitor Hugo D'Avanço, encaminhado para a Secretaria Especial de Gabinete, em resposta ao requerimento 233/2020 e 235/2020, de autoria do senhor Vitor Hugo D'Avanço, solicitando informações de projetos às Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano, Especial de Gabinete e Divisão de Licitação, segue planilha com informações para a Câmara de Vereadores. Então está aqui, vereador, se quiser a resposta. Ofício 086/2020, à vereadora Santina Buzo, pelo presente, atendendo ao requerimento 220/2020, de vossa autoria, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, dentro de suas atribuições e competências, informa que o convênio Casa Fácil é regido pelo termo de cooperação, que é assinado pela Prefeitura do município de Cianorte, Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos, AREARC, e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, e tem como objetivo facilitar o acesso da população de baixa renda às condições necessárias para a construção e reforma de moradias populares, e determina como obrigação da AREARC a designação dos profissionais responsáveis para disponibilizar os projetos arquitetônicos. Desta forma, encaminhamos o ofício 85 à AREARC solicitando o posicionamento da entidade. Atenciosamente, Algacir Bortolato e Nelson Magrão Júnior, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Ao excelentíssimo senhor vereador João Alexandre Teixeira, da Secretaria de Finanças, resposta ao requerimento 219, em resposta ao requerimento 219/2020, no qual vossa senhoria solicita informações acerca de recursos financeiros recebidos do governo federal para a utilização ao enfrentamento da pandemia do Covid, vem informar o seguinte: o município de Cianorte recebeu recursos do governo federal e também de outras esferas, assim então segue abaixo a relação. 162.786 do Ministério da Saúde, 1.836.318 destinado, o recurso foi recebido através do Fundo Nacional de Saúde para custeio. Pois tem 25.800 destinado ao setor de hemodiálise, R$864.000 para enfrentamento ao Covid, para o setor de unidade de terapia intensiva, UTI adulto. O recurso foi recebido através do Fundo Nacional de Saúde também. Então está aqui a resposta ao vereador João Alexandre. Ofício 69/2020, em atenção ao contido no requerimento 221, em que se pede a apresentação de relatório mensal acerca da arrecadação deste município, relativa ao ISSQN. Informamos através da planilha abaixo que o montante arrecadado no período foi de R$ 5.066.777. Aqui está a descrição dos meses de janeiro a abril. E também uma resposta ao requerimento da vereadora Santina Buzo. Ofício 73/2020, resposta ao requerimento 226 de 2020, do vereador Natel Artieri Fagnani, qual solicita informações sobre as academias da terceira idade que seriam adquiridas conforme crédito orçamentário especial. Informamos que os equipamentos foram recebidos no dia 11/5/2020 e encontram-se armazenados em nosso depósito, aguardando a escala para início das montagens, que ocorrerá nos próximos dias. Atenciosamente, Alan Carlos Damasceno Marquini, secretário de Serviços Públicos. Ofício 124/2020, senhor presidente e demais vereadores, através do presente, encaminha anexo o projeto de lei 19/2020, que autoriza
Poder Executivo... Não, esse aqui já foi lido. Firmar contrato de cessão de uso sobre uma fração de terras. É o projeto que foi substituído, na verdade, que eu fiz a leitura. Então terminou a leitura dos ofícios, projetos de leis e correspondências. Passo agora à vereadora vice-presidente Márcia Pereira, que faça a leitura dos requerimentos e indicações. Bom dia novamente. Vamos à leitura dos requerimentos. Requerimento 248 de 2020. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após o ouvido o plenário, nos termos do artigo 189-A do regimento interno, que seja incluído automaticamente na ordem do dia da sessão ordinária em 25 de 5 de 2020 para discussão e votação em segundo turno a redação final do projeto de lei 18/2019-A. Proíbe a concessionária do Serviço Municipal de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário a fixação e cobrança do valor ou outra taxa mínima no município de Cianorte e da outras providências. Sala das Sessões: João Alexandre Teixeira, vereador; Dirceu Silveira Manfinato, vereador; José Aparecido da Silva, vereador; Natal Artieri Fagnani, vereador; Vitor Hugo Davanço, vereador. Requerimento 249 de 2020. João Alexandre Teixeira, vereador, esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após o ouvido o plenário, o envio da cópia deste à Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, solicitando que informe se houve erro na leitura e emissão de conta de água em algum bairro em Cianorte, assim como se nos últimos meses a concessionária deixou de fazer a leitura e utilizou alguma base de cálculo para levar em consideração o valor médio. Sala das Sessões, 18 de maio de 2020, João Alexandre Teixeira, vereador. Requerimento 251 de 2020. Senhor presidente, Silvio Fernandes, vereador, esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, o envio da cópia deste ao Executivo ao excelentíssimo senhor deputado estadual Jonas Guimarães, solicitando estudos da possibilidade de declarar de utilidade pública estadual o grupo da terceira idade Cianorte. Sala das Sessões, 20 de maio de 2020, Silvio Fernandes, vereador, presidente. Requerimento 252 de 2020. Senhor presidente, Adailson Carlos Ignacio da Costa, Dadá, vereador, esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, solicitando à Secretaria de Desenvolvimento a seguinte informação: qual a atuação e classificação de zoneamento de uso e ocupação de solo da Avenida José de Silveira, no trecho em que anteriormente se denominava Rua Quitube Mizuta. A avenida possui classificação de uso comercial em caso de respostas negativas, solicitando providências no sentido do encaminhamento do projeto de lei, promovendo tal alteração. Sala das Sessões, 20 de maio de 2020, Adailson Carlos Ignacio da Costa, vereador. Requerimento 252 de 2020. Senhor presidente, Márcia Pereira, vereadora, essa que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, o envio da cópia deste ao excelentíssimo senhor deputado federal Luiz Nishimori, solicitando que envie esforços visando a apresentação de emenda no valor de R$400 mil ao orçamento da União para a revitalização da Praça Altino Volpato, no distrito de Vidigal, município de Cianorte. Sala das Sessões, 20 de maio de 2020, Márcia Pereira, vereadora, vice-presidente. Requerimento 254 de 2020. Senhor presidente, a Câmara Municipal de Cianorte, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, requer registro de voto de pesar pelo falecimento do senhor Clésio José dos Santos, empresário cianortense, ocorrido em 18 de maio de 2020. Sala das Sessões, 21 de maio de 2020. José Aparecido da Silva Zezão, vereador segundo secretário, e assinado por todos os vereadores.
Requerimento 255 de 2020. Senhor presidente, Silvio Fernandes, vereador que subscreve, atendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, registro em ata de voto de parabéns ao presidente Nivaldo Rodrigues de Souza, primeiro vice-presidente Cláudio José Brambila, segundo presidente Sabino César Locatelli e demais membros da diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Cianorte, eleita em pleito, realizado no último dia 20 de maio, para o biênio de 2020 e 2022. Sala das Sessões, 22 de maio de 2020. Silvio Fernandes, vereador, presidente. Requerimento 256, 2020. Senhor presidente, José Aparecido da Silva, vereador ex que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, solicitando a Diretoria de Trânsito a seguinte informação. Estão feitos estudos para a instalação de placas de identificação dos pontos de ônibus nesse município, contendo o número do ponto, nome do logrador público e os números dos telefones. Sala das Sessões, 25 de maio de 2020, José Aparecido da Silva Zezão, vereador, segundo secretário. Requerimento 257 de 2020. Senhor presidente, Vitor Hugo Davanço, vereador ex que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, o envio da cópia desse ao Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Quanto o Executivo Municipal tem gasto com publicidades pagas nas redes sociais. Sala das Sessões, 25 de maio de 2020, Vitor Hugo Davanço, vereador. Requerimento 258, 2020. Senhor presidente, José Aparecido da Silva, vereador ex que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, solicitando à Diretoria de Trânsito as seguintes informações. Está prevista a implantação de meios de controle de velocidades e melhorias na sinalização, e espaço reservado para estacionamento de motos nas proximidades da Honorp Hospital de Olhos do Noroeste do Paraná, na Avenida Leopoldina, 1282, conforme sugeria a indicação número 708 de 2019. Sala das Sessões, 25 de maio de 2020, José Aparecido da Silva Zezão, vereador, segundo secretário. Requerimento 259 de 2020. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, que sejam apreciados em redação final, nesta data, o projeto de lei 18/2020, o projeto de decreto legislativo 01/2020 e o projeto de lei complementar 021/2020. Sala das Sessões, 25 de maio de 2020. Silvio Fernandes, vereador, presidente, assinado por todos os vereadores. Requerimentos 060/2020. Senhor presidente, José Aparecido da Silva Zezão, vereador ex que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação. Está previsto a realização de reparos ou troca de várias iluminárias de pétalas que se encontram apagados na área institucional localizado na quadra 37A da Avenida Manduí e Rua Coluene, entre as ruas Doutor Arnaldo, que aqui está, Usato, na Zona 7, conforme sugeria a indicação 623 de 2019. Sala das Sessões, 25 de maio de 2020, José Aparecido da Silva Zezão, vereador, segundo secretário. Requerimento 261 de 2020, José Aparecido da Silva, vereadores que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, o envio de cópia desse ao Executivo Municipal,
sugerindo seguintes informações. Está previsto o encaminhamento do projeto de lei instituindo o programa de incentivo à doação de fio de cabelos para pessoas em tratamento de câncer, conforme o modelo sugerido na indicação legislativa número 011/2019. Sala de Sessões, 25 de maio de 2020, José Aparecido da Silva Zezão, vereador, segundo secretário. Terminou os requerimentos. Agora eu vou para as indicações. Mas aí eu acho que fez dois mesmo. Não estou enxergando mais, não. Aqui, ó. Lê as indicações agora. Não vai falar nada, não? Posso ler? Encerrou os requerimentos, agora a vereadora Márcia fará a leitura das indicações. Vamos à leitura das indicações. Indicação 223/2020. Senhor presidente, Márcia Pereira, vereadora, essa que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria de Esportes que envie esforço visando a construção de 2 lances de arquibancada coberto com 2 degraus e 10 metros de extensão no campo de futebol de Suíço Antônio Garcia de Oliveira, localizado na quadra 22, lotes 5, 6 e 7, no distrito de Vidigal. Sala das Sessões, 15 de maio de 2020, Márcia Pereira, vereadora, vice-presidente. Indicação 226/2020. Senhor presidente, Silvio Fernandes, vereador, esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo estudos da possibilidade de, durante o período da pandemia do novo coronavírus, o município prestar auxílio financeiro ao grupo da terceira idade de Cianorte. Sala das Sessões, 20 de maio de 2020, Silvio Fernandes, vereador, presidente. Indicação 228/2020, senhor presidente, Adailson Carlos Ignacio da Costa, vereador, esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicito de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo que seja afixados cartazes nos estabelecimentos comerciais, destacando as regras de higiene que os comerciantes precisam cumprir e fazer cumprir dentro dos seus estabelecimentos para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do coronavírus, estabelecida no Decreto Municipal Lei 80 de 2020, especialmente sobre a necessidade do uso de álcool em gel para higienização das mãos, que é dever dos estabelecimentos localizados no município de Cianorte exigir que todas as pessoas que nelas estiverem presentes, incluindo o público em geral, utilizem máscara durante o horário de funcionamento, independente de estarem ou não em contato direto com o público, bem como a necessidade do uso de álcool em gel. Sala das Sessões, 21 de maio de 2020, Adailson Carlos Ignacio da Costa, vereador. Indicação 229/2020. Senhor presidente, Vitor Hugo Davanço e João Alexandre Teixeira, vereadores que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo limpeza regular no ponto de ônibus e transporte coletivo localizado na Avenida Souza Naves, próximo ao Santuário Eucarístico Diocesano. Sala das Sessões, 25 de maio de 2020, Vitor Hugo Davanço, vereador, João Alexandre Teixeira, vereador. Indicação 230/2020. Senhor presidente, Vitor Hugo Davanço, vereador, esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo obras emergenciais de reforma na Unidade Básica de Saúde Miguel Alves Sena, na Zona 3, para resolver os problemas estruturais da unidade, que apresenta rachaduras e está escorada por vigas de madeira. Sala das Sessões, 25 de maio de 2020, Vitor Hugo Davanço, vereador.
Indicação 232/2020. Senhor presidente, Sérgio Mendes de Almeida, vereador que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo a diretoria de trânsito no sentido de melhorar a sinalização de trânsito na confluência da Avenida Santos Dumont com a Rua Capixingu. Sala das Sessões, 25 de maio de 2020, Sérgio Mendes de Almeida, vereador. Só isso, presidente. Muito obrigado à vice-presidente, vereadora Márcia, que fez a leitura dos requerimentos e indicações. Passaremos agora aos oradores do expediente. Solicito ao segundo secretário, vereador Zezão, que faça a chamada dos oradores pela ordem do sorteio. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa aqui presente, servidores da casa e ao que nos assistem pelo site da Câmara. Então vamos lá, senhor presidente, oradores do expediente. A primeira fala. Vereadora Santina está ausente por problemas de saúde. Vereadora e vice-presidente Márcia dispensa. Vereador Dadá dispensa. Vereador e presidente Silvio. Só eu vou fazer uso rapidamente e já vou fazer uso aqui e só quero destacar aqui que foi eleito presidente da Associação Comercial e Industrial do Cianorte para o biênio 2020-2022, o Nivaldo Rodrigues de Souza como presidente, seu vice Cláudio José Brambila, segundo vice Sabino César Locatelli e os demais membros da SIC. Quero, em nome dos vereadores, apesar de que eu fiz o requerimento em meu nome, parabenizar a diretoria, a nova diretoria, na pessoa do Nivaldo, que é o dono lá da RR Materiais Elétricos, e desejar a ele sucesso nessa empreitada aí, apesar deste momento de crise. Sei da capacidade que o Nivaldo tem, uma pessoa com visão futurista, e espero que ele desenvolva um ótimo trabalho aí à frente da SIC. Então, pois não. Dirceu. Senhor presidente, só para ilustrar, eu pediria a Vossa Excelência a possibilidade de encaminhar um ofício da Câmara em nome de todos os vereadores para a Associação Comercial, parabenizando o novo presidente. Com certeza, eu acho que se todos concordarem, a gente fará a troca lá, colocar o nome de todos. Acho que todos concordam, né? Então, em nome de todos os vereadores da Câmara, né, gostaria de desejar sucesso ao empresário Nivaldo, né, como o novo presidente da SIC, a ele e toda a sua diretoria. Sabemos da pessoa do Nivaldo, um homem honrado, honesto, trabalhador, com grande visão comercial. A ele, né, em nome de todos os vereadores, sucesso a ele e à diretoria. Então vamos lá, senhor presidente. Só mais um segundo. Certo. Só queria destacar também que fiz um requerimento ao deputado Jonas Guimarães e também ao prefeito, ao executivo, pedindo apoio aí para o grupo da terceira idade. Sabemos que a renda que eles obtêm lá é através dos bailes que eles fazem na terça e no domingo, e devido aí à questão da pandemia, não está tendo esses eventos. E eles pedem apoio para pagar as contas básicas que eles têm lá. E eu estou encaminhando aí ao deputado Jonas para ver se declara de utilidade pública estadual o grupo da terceira idade, e também ao executivo cianortense para que ajude aí nas despesas, de alguma maneira, aí as despesas daquela entidade.
e sabendo que eles estão no grupo de risco lá. Então, não se tem ideia de quando voltará aos bailes e a diretoria lá está passando dificuldades. Então é isso. Muito obrigado. Então vamos continuar a fala dos oradores do expediente. Dirceu Silveira Manfrinato. Bom, primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de ser o portador de transmitir a todos os vereadores dessa casa. Eu estive sábado agora, recente, almoçando com o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Norberto Cavalari. E ele pediu que eu transmitisse um abraço a todos os vereadores. E até conversamos muito tempo, almoçamos lá, acabei saindo de lá 8 horas da noite. E há a possibilidade também de ser um pré-candidato a disputar um cargo nessa casa. Senhor presidente, eu fico indignado com certas situações. Quando o senhor prefeito está em cerimônias, em eventos, diz que está em primeiro lugar Cianorte com relação a Campo Mourão, Moarama e Paranavaí. Para minha surpresa, eu tive a oportunidade de ver agora uma reportagem, que eu acho que algum de vocês tiveram essa oportunidade. Vai ser instalado em Paranavaí, inclusive Paranavaí já tem a van também, né? Vai ser instalado uma unidade agroséries para a criação de suínos. E também terão lá um laboratório biogenético. O senhor imagina, senhor presidente, quantos empregos essa empresa vai trazer a Paranavaí? Quantos produtores pequenos, rurais, terão oportunidade de aumentar sua renda pessoal? Aí eu me pergunto, por que a nossa cidade, Cianorte, que se diz ter uma Secretaria de Indústria e Comércio, mas que eu sei e que eu observo, serve apenas para resolver problemas de terrenos de indústrias aqui em Cianorte, mas até o momento eu não vejo nenhuma indústria de médio ou de grande porte que tenha vindo nessa administração durante praticamente 8 anos de mandato. É lamentável. Quando não existe o interesse nem do secretário de Indústria e Comércio e nem do senhor prefeito, qual é a esperança que traz a nossa população em relação à criação de empregos? Isto é falta de procurar, de dialogar, marcar audiência com todas as empresas possíveis, ver a possibilidade do que a nossa cidade oferece para termos indústria. Eu lamento muito que nós perdemos também esta oportunidade. E a outra questão, senhor presidente, eu encaminhei aqui um requerimento, que os senhores são testemunhas, só não tive a felicidade de ter o voto favorável do vereador Dadá, quando eu solicitei a questão da distribuição de materiais de construção. A relação dos nomes, o custo, quem foram os beneficiados. Foi a mesma coisa de não ter pedido ao Executivo.
Nós estamos entrando agora no Ministério Público com outra ação de improbidade administrativa, porque o prefeito tem a obrigação de responder a essa casa, não é a pessoa do vereador Dirceu Manfrinato. Ele está desrespeitando um poder, e ele, como está no poder, sabe muito bem o que a lei define. Eu vejo aqui, ó, o senhor presidente aí recebeu, presidente Silvio, do Ministério Público um pedido de solicitação então vamos prosseguir. Vereador Sérgio Mendes, dispensa. Seria eu vou usar a palavra. Eu, no meu caso, no meu modo de ver, de pensar, e estou vendo na cidade, né, inteira, o descaso da Secretaria de Trânsito pelas as situações que necessitam dessa diretoria. 70% das faixas de pedestre não existe, né? Ou quando existe, muito mal sinalizada, pintura já que pessoas, só quem passar por lá que sabe que existia uma faixa de pedestre ali. Quando tem uma faixa de pedestre na avenida e tem o canteiro, o passeio no meio, ali a pessoa for passar ali, tem que passar em cima da grama, né? Ou desviar pela rua. Então, é um descaso muito grande, grande mesmo. Faixas elevadas sem demarcação, redutor de velocidade sem a placa alertando que tem a tantos metros. O quebra-mola ali, sem pintura no quebra-mola. Haja visto que o IPVA que o município de Cianorte recebeu o ano passado passou de 10 milhões, né? E pelo que o meu entendimento, que eu saiba, o IPVA é para investir no trânsito, né? Seja as demarcações, as placas indicativas, o recap de asfalto, né? Então, 10 milhões, mais quase 11 milhões foi recebido em 2019. De multa do trânsito, tem em fevereiro 1,5 milhão. Então, dinheiro tem, e bastante. É uma secretaria, é uma diretoria, aliás, que tem grandes recursos. Em 2019, pedi a sinalização horizontal e vertical no NORP, né, que é o Hospital de Olhos do Noroeste Paraná. Considerada a clínica de olhos do sul, uma das melhores do sul do Brasil. Está lá. Foi outubro, novembro, dezembro, nós já estamos entrando em julho. Está lá sem fazer nada. Então, é um de respeito com a família pioneira de Cianorte, uma família que todos os seus bens estão em Cianorte, uma família que investe na cidade. Está lá para todo mundo passar, o orgulho para a cidade de Cianorte. E o que eu estou pedindo não é nada, é simplesmente uma faixa elevada ali, as vagas para deficiente, para ambulância, para motos, para carro, tão simples. E já vai fazer praticamente 1 ano e nada foi feito. Senhor prefeito, o senhor está sendo enganado por muitos secretários e diretores. Eles fingem que trabalham e acho que o senhor está fingindo que acredita neles. Mas atenção, um respeito por essa clínica que merece o nosso respeito, né? Considerada uma das melhores clínicas de olhos do sul do Brasil. E eu estou pedindo bem pouco e não fui atendido. Seria só, senhor presidente.
Prosseguindo, então, Vitor Hugo Davanço. Senhor presidente, senhoras e senhoras vereadoras, população que nos acompanha, bom dia. Quero falar aqui, presidente, na semana passada, semana retrasada, nós tivemos a inauguração de uma UBS aqui no Atlântico 4, Parque das Nações. Uma UBS que há anos estava pronta e aguardando essa inauguração, que vai beneficiar os moradores da região, assim como os moradores da universidade que acabam se aglomerando em uma única UBS. Demorou, mas enfim foi inaugurada a UBS. E devido à inauguração eu recebi algumas mensagens de moradores ali da Vila Operária reclamando da situação daquela UBS, da UBS da Vila Operária chamada Miguel Alves Sena, uma UBS já que existe há bastante tempo, foi reformada não tem muito tempo, porém ela está com um problema estrutural. As marquises da parte externa e algumas paredes com rachaduras, inclusive as marquises sendo escoradas por madeira, por algumas vigas de madeira. Então, uma situação que requer um cuidado, requer uma análise da prefeitura para poder ou responsabilizar a empresa que fez a reforma, ou então a própria prefeitura fazer essa reforma para resolver o problema. A gente não pode ter uma UBS escorada por madeiras, né? Pode ser que aconteça um problema ainda maior para a pessoa que está indo buscar um atendimento e acabar saindo mais machucada ainda, né? Devido a esse problema estrutural. E quero aqui comungar da informação que o vereador Dirceu estava falando sobre o requerimento. Esse pedido de informação já não é o primeiro que a gente pede informações e que a informação não vem para a Câmara. E que a gente necessita, a gente precisa acionar a Justiça para fazer o nosso direito de ter acesso à informação ser respeitado. Então, vereador... Permite uma parte? Sim, sim. Só para concluir, senhor presidente. Aqui o Ministério Público encaminha a essa casa, requisita a Vossa Senhoria que no prazo de 10 dias informe a atual fase de tramitação do projeto de lei número 19/2018, em especial para informar se for aprovado. Salienta-se que constitui crime o retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação, quando requisitados pelo Ministério Público, nos termos do seu artigo 10 da Lei 7.347/85. Eu tenho certeza, senhor presidente, que o senhor cumpriu essa decisão, ou se realmente foi para mim no período, eu cumpri ela também. Agora, eu sinto de que o Executivo está se sentindo acima de todos os poderes dessa cidade. E nós não podemos permitir isso. Não é porque somos oposição que nós queremos criticar. Nós não estamos criticando. Nós queremos saber aquilo que a população nos cobra, não só da oposição, como cobra de vocês. Chama-se transparência. E é o que não se vê nessa prefeitura. Vereador Zezão, quando o senhor coloca... Vereador, só para informar que vai estar usando o tempo vai acabar o tempo do vereador. Desculpa. Mas é isso que eu gostaria de colocar, e na explicação pessoal eu falo com o vereador Zezão. Muito obrigado. Sou muito oportuno, presidente. Só para ressaltar, né, reforçar que a gente faz os pedidos de informação para esclarecer situações. E é importante que a prefeitura envie as respostas, né? Algumas delas a gente tem a resposta rápida, porém algumas a gente precisa de notificar o Ministério Público para poder ter essa informação. É só isso. Obrigado. Vamos prosseguir então. Vereador João Alexandre. Senhor presidente, a mesa diretora, vereadores, vereadora Márcia, já foi justificado na semana passada a minha ausência nessa Casa de Leis, motivo todo mundo sabe, né? Aquela fatalidade com um grande companheiro, grande amigo, que hoje inclusive nós estamos encaminhando voto de pesar a seus familiares. Senhor presidente, quero destacar aqui aquilo que aqueles que me antecederam já disseram, né? Salientando que a transparência muitas vezes tem tantas curvas que vai se tornando intransparente. E que por detrás de cada secretaria ou diretoria existe um único gestor.
que não pode em momento algum ser esquecido quando determinado trabalho ou determinado planejamento em relação à estrutura, desenvolvimento da cidade é colocado em risco, é comprometido. Então existem várias secretarias, mas existe uma gestão, e essa gestão é que está sendo discutida. O senhor presidente tem alguns encaminhamentos, na votação dos requerimentos eu vou fazer menção a eles, mas o que me chama a atenção e eu gostaria de trazer a público são alguns questionamentos em relação a esses recursos disponibilizados para o combate do novo coronavírus. A sociedade às vezes não consegue entender esses números, e é difícil a gente entender esses números. Hoje nós sabemos que, assim como foi encaminhado esse ofício respondendo a uma pergunta minha sobre os investimentos oferecidos pelo governo federal e outros investimentos que estão sendo feitos para o combate desta pandemia aqui no município, sabemos que o SUS ele libera R$ 1.600 para uma diária de UTI, de um leito de UTI, isso é no Brasil todo. Aqui a Santa Casa também tem. O município está adquirindo por 90 dias, assumindo a responsabilidade, realizando o repasse de R$ 864 mil para o pagamento do aluguel de 6 leitos de UTI na Santa Casa. Muito bem, corresponde aos R$ 1.600 a diária. Mas é intrigante você perceber que o mesmo município, que a mesma cidade, que repassa em média R$ 400 mil para a Santa Casa, e esses R$ 400 mil é vinculado aos rendimentos dos serviços prestados pela unidade, que faça o repasse de R$ 864 mil, assuma o aluguel de 6 leitos de UTI, usando ou não esses leitos pelo período de 90 dias. Eu estava verificando aqui na Gazeta do Povo, uma determinada cidade ali na região metropolitana de Curitiba, cidade pequena, município pequeno que não tem UTI, está fazendo, aí através da Câmara de Vereadores foi fomentado esse debate, e foi feito o levantamento que um leito de UTI, e a cidade está pleiteando 10 leitos de UTI, que cada leito custa em média, com ampliação de ala, construção de prédio, ampliação de prédio, a aquisição de equipamentos, custa em média R$ 332.400, em média. Cada caso é um caso. Mas com R$ 330 mil, nós conseguiríamos construir ou ampliar mais 3 leitos de UTI com este mesmo recurso. É esse valor que às vezes coloca a gente com calças curtas para responder à sociedade. Como é que paga 864 mil, é o preço do SUS, R$ 1.600 a diária de um leito de UTI, e gastaria-se para a construção de um leito de UTI R$ 330 mil. Construção, para ficar lá para o resto da vida. Se aqui tem 10 leitos de UTIs na Santa Casa, 6 leitos estão destinados ao Covid-19 para esse enfrentamento da pandemia, nós teríamos a possibilidade, com este mesmo recurso, de garantir pelo menos mais 3 leitos de UTI para o resto da vida de Cianorte. Então, são situações assim que nos fazem pensar e acreditar que aquilo que eu iniciava a minha fala é uma grande verdade. É a transparência intransparente pelas curvas, que muitas vezes recursos, gestões, administrações vão fazendo ao longo de todo este caminho. Quero destacar aqui, para finalizar minha fala, que nós recebemos, Vossa Excelência sabe muito bem disso, o encaminhamento de um ofício por parte de alguns clubes de serviço, a Rotary, pedindo que, nesse enfrentamento da pandemia, a cidade, a administração pública, essa Casa de Leis, fosse eficiente na aplicação de seus gastos, de seus investimentos. Então, a eficiência, infelizmente, ainda não está devidamente comprovada, e nós temos aí a resposta, através desse ofício, de que precisamos percorrer um longo caminho para chegar a essa tão sonhada transparência. Obrigado, presidente. Vereador Natal Reis, dispensado. Encerrado, senhor presidente. Muito bem. Passaremos neste momento a ordem do dia. Solicito ao vereador Zezão que verifique a ordem, verifique o quórum necessário à maioria absoluta de 6 membros e declarar a presença dos vereadores da sessão. Com a presença de 9 vereadores, a ausência da vereadora e primeira secretária Santina por problemas de saúde, esta
A sessão está apta. Muito bem. Passaremos agora à verificação, passaremos agora à apreciação dos requerimentos. Requerimento 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 e 262 de 2020. Em discussão. Alguém quer discutir? Espera aí só um minuto. Isso. Eu só gostaria de fazer o destaque, então, ao requerimento 248 e 249, que é de minha autoria. Ambos são destinados à Sanepar para assuntos diferenciados. Um diz respeito a um projeto de lei que tramita nessa casa. Peço encarecidamente para que Vossa Excelência, assim como a mesa diretora, faça o encaminhamento para que a gente possa votar, então, em segundo turno e redação final, o projeto de lei que estipula, que declara, né, o fim, ou que procura, que busca, né, nós sabemos da legalidade dos fatos e a gente faz uma provocação à justiça, assim como outros municípios estão fazendo, provocando o judiciário em cima desse tema tão relevante para a sociedade, que é o fim da cobrança mínima, né, da tarifa mínima na questão dos serviços prestados pela Sanepar. E um outro requerimento que eu estou encaminhando para a empresa, não sei se os demais vereadores também tiveram conhecimento disso, mas recentemente alguns bairros, e eu estive nesses lugares, onde foi emitida 2 contas de água, uma com um valor totalmente desencontrado, e depois foi feita uma reclamação e foi feita uma outra emissão, até a pessoa que passava fazendo o serviço, né, aquela leitura, ela justificava, tentava justificar o desencontro entre ambas as faturas. Eu vi recentemente aí num pronunciamento da diretoria da empresa, esclarecendo que em outros municípios veio a ocorrer a mesma situação, justificando que por conta das famílias que estão em casa, o custo da água, né, consome-se mais água, enfim. Mas aqui em Cianorte, especificamente em alguns bairros, e é isso que eu quero saber, me parece que houve o erro mesmo, né? Foi feita uma leitura errada. Então nós estamos fazendo esse encaminhamento, pedindo uma resposta aí para a empresa, no requerimento 249. Muito bem. Vereador Dirceu. Vereador João, nós, na sessão anterior, o vereador esteve ausente, nós sabemos qual a razão. Eu encaminhei um ofício para a Sanepar e anexei as contas, a conta anterior e a conta que veio atualmente. E até justifiquei, porque eu tive a oportunidade de ver o presidente da Sanepar falando de que realmente houve um erro e que esse erro será corrigido. E as pessoas que me procuraram, se não me falha a memória, eu encaminhei 10 ou 12 boletos de cobrança da Sanepar. Disseram que já estiveram lá e que iam fazer uma nova leitura e essa situação ia ser acertada e não cortaria água de ninguém. Mas é importante que também o seu ofício reforça essa questão que nós discutimos aí para defender a situação da população. Eu também tive reclamações nesse sentido, encaminhei as pessoas ao João Cícero, que é o gerente aqui da Sanepar de Cianorte, e os casos que eu encaminhei, graças a Deus, foram resolvidos. Então Presidente, vamos... Só para completar, vale ressaltar que o debate dessa casa recentemente sobre o atendimento foi retomado, né? O atendimento presencial ali na Sanepar, uma vez que ele vinha acontecendo só online, nós debatemos isso, fizemos encaminhamento e retornaram ao atendimento, né? Isso é importante, eu acho que todos os órgãos do Estado, como Sanepar, Copel, outros órgãos, teriam que ter um atendimento presencial, mesmo que seja mínimo, né? Então vamos lá. Em votação, os requerimentos 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 e 262 de 2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovados os requerimentos. Passaremos agora à apreciação dos projetos de lei.
Por força do requerimento 248/2020, realizaremos agora o segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 018/2019-IA, de autoria do vereador João Alexandre e os demais vereadores, que proíbe a concessionária do Serviço Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário a fixação de cobrança do valor ou taxa mínima no município de Cianorte e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei 248/2020, Em discussão, o projeto de lei 018/2019-IA. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de decreto legislativo 001/2020 da Comissão de Economia e Finanças e Fiscalização, que dispõe sobre as contas do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2018, na forma de acórdão de parecer prévio da segunda Câmara do Tribunal do Estado do Paraná, fiquem consideradas regulares as contas do município de Cianorte relativos ao exercício de 2018. Em discussão, em votação, o projeto de decreto legislativo 001/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 018/2020 do Executivo Municipal, em atendimento à indicação legislativa dos vereadores, autoriza a abertura de decreto adicional suplementar e da outras providências, R$200 mil para enfrentamento de emergência ao Covid-19, que será coberto com recursos provenientes do cancelamento de dotações constantes do orçamento do Poder Legislativo. Em discussão, quero agradecer aos vereadores, a todos os vereadores que juntamente comigo buscamos esse recurso aqui da Câmara Municipal e já foi feito o projeto e vai ser encaminhado para o enfrentamento do Covid-19. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Dirceu. É importante que nós possamos ter conhecimento desses recursos que, através do senhor presidente e os demais vereadores, concordarem a liberação de R$200 mil. Eu solicito ao senhor presidente de que cobre da prefeitura que nos encaminhe os recursos para onde foram repassados e os valores. Obrigado, senhor presidente. Ok. Em votação, o projeto de lei 018/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 021/2020, que altera o número de cargos de provimento efetivo de técnico de vigilância sanitária e epidemiológica, passa de 7 para 8. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 09/2020 do vereador João Alexandre Teixeira e demais vereadores, concede denominação ao parque infantil que especifique da outras providências. Denomina Isabelle Magalhães Pina, o parque infantil instalado na Praça Maísa Vilela de Andrada, em Baldino, localizado na confluência da Avenida Goiás com a Avenida Piauí e com a Rua Pacaembu. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Dirceu. Apenas só para elucidar o conhecimento dessa casa, Maísa Vilela de Andrade, eu não sei se alguém aqui teve a felicidade e a oportunidade de conhecê-la. Eu acredito que não. Maísa foi filha do segundo farmacêutico que chegou em Cianorte, pioneiro da nossa cidade. Maísa é uma pessoa que foi, mas muito magnífica, uma pessoa super bondosa, e a sua família radicou aqui, inclusive
tinha parentesco com o pessoal da Garcia, dos proprietários da Garcia, tinham parentesco com eles, e essa praça foi bem homenageada com esse nome. Eu acho que ela mereceu isso. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador João. Senhor presidente, como destacou o vereador Dirceu Manfrenato, nesta praça, né, que já recebeu esta homenagem com essa história que brevemente foi relembrada por ele, hoje nós estamos nesta mesma praça, né, dando, através deste encaminhamento que ora é votado em primeiro turno, também fazendo as devidas homenagens à filha de um companheiro nosso aqui, que é o conhecido popularmente como Cabo Pina, a jovem Isabela Magalhães Pina, cujo parque infantil nesta praça não tinha um nome, e a partir de então, né, devidamente feito o trâmite de todo o projeto, receberá o nome dela então. Eu quero pedir aqui o apoio, né, a divulgação desta Casa de Lei sobre uma homenagem oportuna. Obrigado. Senhor presidente. Isso. Em tempo, né? Então, conforme o vereador João Alexandre já disse, a Isabelle Magalhães Pina, filha do então Cabo Pina, hoje Sargento Pina, né? Eu tive o prazer e a honra de conhecê-la desde quando nasceu, né? Uma menina formidável, educada, boa filha, né? E, infelizmente, Deus o levou, né? Por uma doença que está alastrando o mundo, né? Que é a diabetes. Ela era diabética e sempre encontrava ela, ir no mercado, ir na casa dela, uma menina muito agradável. Infelizmente, Deus o levou e a Câmara Municipal de Cianorte está fazendo essa grande homenagem a ela, que muito bem merecida, né? Então, parabéns a todos nós vereadores por essa homenagem a ela. Em votação, o projeto de lei 09/2020-D. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 017/2020-A, da vereadora Márcia Pereira, que institui a Semana Cultural e inclui no calendário oficial de eventos do município de Cianorte a Semana Cultural e a Festa Literária de Cianorte, a Flicia, e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei 017/2020-A. Quero parabenizar a vereadora Márcia pela iniciativa e dizer que a Flicia é um sucesso de Cianorte para o Brasil, e já tivemos aqui a presença de várias pessoas que se destaca no cenário nacional e nas outras festas que tivemos. Infelizmente, esse ano não pôde acontecer a Flicia devido aí ao surto do coronavírus. Então, é isso aí. Passaremos então à votação do projeto de lei 017/2020-A. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 018/2020-A, da vereadora também Márcia Pereira, que concede denominação à quadra de malha e bocha, que especifique da outras providências. Denomina Orlando Marchini a quadra de malha e bocha localizada na rua Marabá, esquina com a rua Dr. Cícero, lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 20 da quadra 22 do distrito de Vidigal. Em discussão. Em votação, o projeto de lei 018/2020-A. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei complementar 020/2020 do Executivo Municipal,
que altera o número de cargos de emprego público de atendente do consultório dentário, passa de 13 para 15, necessário maioria absoluta de 6 votos. Em discussão, o projeto de lei complementar 020/2020. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Para os fins do artigo 221 do parágrafo 1º do Regimento Interno, farei a leitura do parecer da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização sobre o projeto de lei 15/2020 das diretrizes orçamentárias para elaboração do orçamento do município de Cianorte para o exercício financeiro de 2021. Projeto de lei 015/2020 da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. A comissão é favorável à tramitação da LDO, desde que seja realizada audiência pública para apresentação e explicação da mesma. Dos vereadores, Adailson Carlos Inácio da Costa Dadá, presidente, Márcia Pereira, secretária, e João Alexandre Teixeira, membro, 22/5/2020. Feita a leitura, declaro que estaremos providenciando a realização da audiência pública com a assessoria de planejamento municipal para a apresentação do projeto de lei de lei 15/2020 das diretrizes orçamentárias, e que o mesmo está apto para o recebimento de emendas nas 2 próximas sessões ordinárias. Passaremos agora então ao horário da explicação pessoal. Peço ao vereador Zezão que faça a chamada pela ordem do sorteio. Novamente, bom dia a todos, né? Então agora a explicação pessoal, a qual o vereador tem a livre fala de poder falar, discutir os seus projetos, e seria assim uma fala livre, né? Então vamos começar aí. Vereador João Alexandre. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Márcia, aqueles que nos acompanham, mais uma vez, bom dia. Nesta minha fala, eu quero novamente fazer menção a esse grande problema que todo o país, o mundo todo está passando, que é a questão do coronavírus, e a situação preocupante que nós estamos vivendo aqui em Cianorte e em toda a nossa região. Na semana passada, salvo engano, na quarta ou quinta-feira, nós já havíamos inclusive publicado em um site de notícias essa preocupação. Posteriormente a isso, o prefeito veio a público falando do relaxamento que houve por parte de alguns segmentos da população, da sociedade, em relação aos cuidados devidos, aqueles cuidados primários, né, que devem ser tomados para evitar a propagação do novo coronavírus. Essa situação nos preocupa, sempre nos preocupou, de um modo especial, às vezes a gente até é criticado por conta disso, chamado de oposição, mas uma das situações, senhor presidente, posso até ser convencido do contrário em relação a isso, que provoca esse relaxamento, ou que provocou esse relaxamento, é aquela falsa sensação, ou aquela notícia política, porque infelizmente, até mesmo no momento pesado como esse, de dor, de fatalidade para o comércio, de dificuldades para a gente avançar para outros caminhos, aquilo que o Brasil engatilhava como prospecto para o ano de 2020, infelizmente pessoas buscam se beneficiar politicamente com notícias que acabam confundindo e gerando esse relaxamento. E eu atribuo isso à informação que muitos de nós tivemos, inclusive fomos divulgadores desta informação, com a possibilidade ou com a instalação de um hospital de campanha. Quando a pessoa escuta falar que é um hospital de campanha, aquilo que a gente vê na televisão, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, essas grandes cidades, ou as cidades até de menores portes, que montaram um hospital de campanha, qual é a primeira informação que vem na mente da gente? Um hospital. Um hospital, o que é um hospital? Para tratar desse problema do coronavírus com toda a infraestrutura. Agora foi feito, não sei se recentemente, a observação, e está sendo divulgado agora, como
um centro de triagem. Então, o hospital não é um hospital, é um centro, uma central de triagem para esses casos. E não conta, ao contrário de um hospital, não conta com a infraestrutura necessária para cuidar dos casos específicos que exigem equipamentos mais avançados para o tratamento do novo coronavírus. Então, quando se fala 30 leitos no hospital de campanha, ou quando se falava 30 leitos no hospital de campanha, dava-se a impressão, estamos sossegados. A gente pode dar uma relaxadinha, dar uma saidinha, faz isso, faz aquilo. Agora, quando a gente vê que a realidade nossa, e nós temos aqui a resposta, o município contratou 6 leitos de UTI, e não é só o município. Nós temos 6 leitos de UTI para o enfrentamento do Covid, para 11 cidades, para 152 mil habitantes. Tem 3 pessoas internadas, nós já tivemos 3 pessoas na UTI. Restam outras 3 UTIs, é isso? Se vier uma pessoa hoje ali de Cidade Gaúcha, de Japurá, de Santo Tomé, acabou os leitos de UTI. E a gente começa a viver aquilo que os grandes centros já estão vivendo. Então o relaxamento deve ser substituído pela seriedade. E a fala dos nossos líderes, dos governantes, deve ser de responsabilidade, não para fazer palanque político em cima de notícias enganosas que provocam justamente essa falsa sensação de segurança à nossa população. Obrigado, presidente. Prosseguindo, vereador Dadá, dispensa. Vereador Mendes, dispensa. Vereador Natal, dispensa. Vereadora e vice-presidente Márcia, dispensa. Vereador presidente Silvio, dispensa. Vereador Vitor, dispensa. Vereadora Santina, conforme já foi dito, ausente. Vereador Dirceu Manfrinato. Eu vou usar a palavra, senhor presidente. Bom, primeiro eu vou complementar o que o vereador Zezão estava falando com relação à assessoria do Poder Executivo. Eu tenho a impressão de que o comandante do navio se perdeu no leme. Nós estamos caminhando com o navio à deriva. Se perdeu na questão de assessoria, que hoje a gente observa. Há um interesse apenas, no momento em que nós estamos vivendo, de incerteza com relação às eleições municipais, se elas ocorrerão no dia 4 de outubro ou será em 6 de dezembro, está um imbróglio. Mas eu quero dizer de que não há uma preocupação hoje ainda de manter os olhos fixos nas preocupações do nosso município. Eu acho que existe muito índio. Aliás, existe muito cacique para pouco índio. É o fato da Prefeitura de Cianorte hoje. Assessores mandando de um lado, de todos os lados. O prefeito, não sei se faz que vê ou se não vê. Eu observo aí, é claro, quantos veículos do município de Cianorte queimando combustível, passando com uma única pessoa dentro. A nossa frota do município hoje é uma coisa absurda, é um gasto terrível para o nosso município, quando isso está sendo desnecessário. Nós teríamos que ter preocupação em outras coisas mais importantes. Então, senhor presidente, eu quero afirmar aqui de que a situação é temerosa. É pior do que o Covid-19. Estamos se preocupando com as eleições, utilizando até de meios públicos
para se garantir a continuação no poder, e com isso gera-se uma expectativa da população nossa em dias melhores e que não acontecerão. Mas temos que preservar, João Alexandre, quando você falou a questão do hospital de campanha. Isso é notório no Brasil inteiro, a corrupção tomando conta de tudo. Decretam estado de calamidade pública e se compra e não tem que prestar conta. Isso não existe. O dinheiro tem que ser fiscalizado, tem que saber onde vai investir o dinheiro. Agora, tem municípios que nem precisavam decretar estado de calamidade pública, mas decretou. Decretou para poder receber recursos da União e não precisa prestar conta do dinheiro. Isso é crime. Isso é crime. Muito obrigado, senhor presidente. Agora, sou eu vou usar a palavra. No pronunciamento do vereador João Alexandre, a respeito, a sociedade cobra, né, do Poder Executivo, Poder Legislativo, a seriedade, a honestidade, né, com dinheiro para combater o coronavírus. Haja visto esse Brasil afora, a grande corrupção, pessoas desonestas, né, sem caráter algum, usando isso para benefício político e benefício financeiro. O vereador disse que 80 e quase 90 mil reais a prefeitura está pagando de aluguel por leito da Santa Casa, além dos 400 e poucos mil reais que repassa para lá. Então, se usa ou não usa, a prefeitura está pagando, né? Que daria para fazer 3 UTIs para a gente usar ela para o resto da vida, né? Eternamente. Mas não foi isso que aconteceu. Mas tem uma razão muito grande. A atual administração da Santa Casa, com salários altíssimos, que custa muito caro para a sociedade cianortense, o contribuinte cianortense, paga uma fortuna em salários ali. Então, deve ser isso o motivo, né, desse dinheiro, né? E fora a expedição que a Santa Casa está pedindo, pede isso, pede dinheiro, pede aquilo, e sabemos que a UTI ali é 1, 2 casos no máximo. A maioria do tempo é uma pessoa que está usando, graças a Deus, né? Então, no máximo 2, ou quando o máximo que seja, a 3. Então, é um caso para só analisar e pensar, porque é o dinheiro do contribuinte cianortense, dos trabalhadores, que está pagando, né, esses altíssimos salários, de toda a administração. Né? Fizemos levantamento aqui, mas não deu em nada. Né? Igual muitos pedidos que a gente faz, nunca temos a resposta. Então, é um caso para essa Câmara, né, nós vereadores, que nós temos a responsabilidade de ver o que está acontecendo. Seria só, senhor presidente. Isso é errado. Muito bem. Tendo em vista as recomendações da OMS sobre a pandemia do Covid-19, a audiência pública do município de Cianorte será realizada de forma online pelo site da Câmara Municipal, www.câmaracianorte.pr.gov.br, no dia 29 de maio de 2020, às 10 horas da manhã. Portanto, próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, audiência pública sobre os relatórios de gestão fiscal referentes à execução orçamentária do primeiro quadrimestre do exercício 2020. Agradeço a presença dos vereadores e vereadoras. Pela ordem, só para encerrar. Eu já, como estou denominado líder pelo vereador Zezão, e com a permissão, se possível, do João Alexandre, do Natal Reis, e também do Zezão e a minha, nós indicaríamos o Hugo do Avanço para acompanhar por online essa questão no dia 29. Muito obrigado, senhor presidente. Não, os vereadores
estão convocados para a presença aqui no plenário. Só está fechado ao público. Então, eu quero agradecer a presença dos vereadores, da vereadora Márcia e de quem nos acompanha pelo site da Câmara e declarar encerrada essa sessão.